Fala, nação Blog Sou Santista, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, bora para mais um pré-jogo de Red Bull Bragantino e Santos. Jogo que será dia 3 de março no Nabia Bichedid, o estádio do Bragantino, às 6 horas. Jogo que será transmitido na Record TV, válido pela 11ª rodada. Lembrando que são 12 rodadas na fase de grupos e será apitado por Fabiano Monteiro dos Santos. O Bragantino vem de classificação nos pênaltis no meio de semana em casa contra o Águilas Douradas, pela Libertadores. Precisa vencer esse jogo para garantir a classificação em primeiro do grupo do Paulista. Já o Santos vem de vitória contra o São Bernardo, teve semana cheia para treinar e busca a vitória para a briga pela primeira posição geral do Paulista. Bom, dito tudo isso, vamos falar dos times. Primeiro o Bragantino. Antes de mostrar a escalação, os desfalques. O Bragantino tem Douglas Mendes, Eduardo Santos, Henry Mosqueira, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Nathan Camargo como desfalques. O provável Bragantino é o goleiro Cleiton, lateral direito Nathan Mendes, na zaga Lucas Cunha, entrando no lugar do Léo Ortiz, que foi recentemente vendido ao Flamengo. Pela esquerda, o zagueiro Luan Cândido, que na verdade é lateral, mas tem jogado como zagueiro. E na lateral esquerda, o Juninho Capixaba. O volante é Jadson, os dois meias centrais são Eric Ramírez e Lincoln. Os pontas, o ponto esquerdo é o Vitinho e o direito é o Elinho. E no ataque, o Eduardo Sacha. O time que, como vocês podem ver, joga num 4-3-3. Bom, antes de adentrar mais dos jogadores, vamos falar um pouquinho das características desse time. É o time que é o 8º melhor ataque do campeonato, com média de 1,2 gols feitos por jogo, e melhor defesa junto com Santos e Palmeiras, com médias de 0,8 gols sofridos por jogo. Também joga bastante com a bola, tendo em média de 58,6% de posse, a segunda maior do campeonato. Bom, então como vocês podem ver, não é um ataque que marca tantos gols, mas tem uma defesa sólida que pode piorar e provavelmente vai piorar com a saída do seu melhor zagueiro, que era o Léo Ortiz. No banco, esse time também tem Andrés Hurtado, Thiago Borbas, Gustavinho e Guilherme. São algumas opções do técnico Pedro Caixinha para essa partida. Vamos agora falar um pouco dos jogadores, de como eles se posicionam. Eu mudei a formatação dos jogadores para vocês verem. Essa é a posição deles no mapa de calor. Bom, então como vocês podem ver, o time do Bragantino joga um jogo mais posicional, porém com algumas mudanças. Vocês veem que o Nathan Mendes, lateral direito, ele abre bastante, enquanto o Juninho Capixaba ele fica mais por dentro. Ajuda bastante nessa construção, chegando até a fazer uma construção de 3 jogadores com ele por dentro. O Vitinho, ele abre, já que o Juninho ele fica por dentro, e o Nathan Mendes abre, enquanto o Elinho fica mais perto da área. O Vitinho e o Elinho são jogadores que jogam com o pé trucado. O Eric Ramírez e o Lincoln são 2 meias centrais de muita chegada ao ataque. O Lincoln, que é aquele ex-Flamengo, e estava no futebol japonês, foi muito destacado pelos jogos que ele fez no Paulista, e é um jogador com muita armação, um jogador canhoto, que cadencia bastante esse estilo do Bragantino. O Sacha, ele não é aquele atacante de área, ele é um jogador muito móvel. Vocês veem aí que ele está atrás do ponta direita, porque ele busca bastante a bola para fazer a troca com o ponta Elinho. Então, normalmente o Sacha ele sai da área para o meio e o Elinho ele faz o facão cortando para dentro. É um time também com a característica dos zagueiros junto ao volante com passes entre linhas muito bons. Então, é algo que o Santos tem que ficar de olho, manter as linhas compactadas para não deixar esse espaço entre linhas. E, bom, acho que é isso que eu tenho para falar do time do Bragantino. Vamos falar do Santos. Bom, o Peixão vai com a seguinte escalação. Primeiramente, os desfalques. O Santos tem Juliano, Otero, William Bigode, Alisson, Sandri, Jair, Alex, Zabala,
e Rodrigo Falcão de desfalques. O time do Santos provável vai ser João Paulo, lateral direito Aderlan, na zaga Gil, Joaquim e lateral esquerdo Felipe Janta. Os dois volantes são João Schmidt e Diego Pituca. O Casares retorna ao time como um meia atacante, né, um camisa 10. E os pontas são Pedrinho na direita, Guilherme na esquerda e o ataque o Morelos. O William Bigode e o Otero estão fora desse jogo suspensos e o Juliano, o Santos está buscando preservar ele para a fase de mata-mata. Bom, agora vamos aos encaixes dos times para vocês verem como é que fica. Os dois times se encaixam bastante, né? O Santos num 4-2-3-1 e o Bragantino num 4-3-3. E o que eu considero determinante para esse jogo? Bom, vamos lá. O Casares, sendo aquele camisa 10, ele vai ter mais espaço para poder movimentar. Porém, como os times estão bem encaixados e pode acabar ficando um pouco enrijecido, o Casares tem que vir para um dos lados para receber a bola, mas mais próximo dos zagueiros, entendeu? Trazer a bola da zaga junto ao ataque. O Juninho Capixaba provavelmente não vai conseguir ter tanta liberdade para ficar por dentro, sabendo que tem o Pedrinho nas costas dele. Tanto ele quanto o Guilherme podem segurar um pouco mais os laterais do Bragantino nas subidas para o ataque. Porém, o defeito desse time, na minha opinião, é a entrada do Pedrinho, que não tem boa recomposição defensiva. Então, para quem assistiu o jogo contra o São Bernardo conseguiu fazer muito 2 contra 1 contra o Aderlan, porque o Pedrinho não estava recompondo. E então, nesse sentido, eu trocaria só esse time, o Pedrinho, e colocaria o Rainer como um meia-direita para fazer 2 linhas de 4 e deixar o Casares mais livre de mais livre para poder atacar, não tendo tantas obrigações defensivas, e o Rainer ajudando nessa composição, até porque do outro lado o Guilherme já ajuda bastante. Também acho que 2 pontos de atenção são essa troca que eu comentei do Sacha com o Elinho, até porque o Elinho entra muito por dentro, e aí o Felipe Jonathan tem que fazer esse acompanhamento, ou trocar, não marcar tanto individual. É algo que os times que jogam contra o Bragantino sofrem bastante nessa troca de jogadores e essa confusão de marcação. Além do Sacha vindo buscar a bola perto do meio e dando essa superioridade numérica do meio para o Bragantino, os zagueiros do Santos que não conseguem ficar tanto em linha alta, porque são lentos, então tem que tomar esse cuidado. Sim, os volantes do Santos provavelmente vão estar bem sobrecarregados nesse jogo. Eu comentei antes também, linhas compactadas, o Santos deve marcar em bloco médio, porque, como eu falei, o Bragantino usa muito passe entre linhas, então se você der espaço, são jogadores que já jogam há bastante tempo, têm entrosamento, estão acostumados nesse modelo do caixinha, desse jogo mais posicional, então não se pode dar esse espaço para um time como o Bragantino. Como os pontos negativos do Braga, eu diria que, como os laterais sobem bastante, sobra espaço nas costas. Então, os espaços entre zagueiro e lateral podem ser muito explorados pelos 2 pontas do Santos. E também pelo atacante Morelos, que vai ter necessidade de fazer um pouco mais de movimentação para quebrar essa zaga do Bragantino. Bom, pessoal, essa é a minha análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha, se inscreve no canal Blog Sou Santista e eu vejo vocês no próximo pré-jogo. Tchau, tchau.